nós vamos reiniciar o ciclo de palestras da SBPC, o Ciência 6h30, tá? Eu vou falar com vocês rapidinho, 3 minutinhos, só para dar alguns recados. Primeiro é mostrar a agenda do Ciências 6h30, né, para os próximos meses. Então, nós já estamos fechados até abril. Né? No mês que vem, a doutora Marise Miagostovich, da Fiocruz, vai vir falar para a gente sobre viroses transmitidas por águas contaminadas. Então, vai ser uma palestra muito legal. Toca muito nesse lance das enchentes, da epidemia, do surto de hepatite que a gente está sofrendo aqui no Rio de Janeiro atualmente, tá? O professor Roberto Lente, da UFRJ, também vem aqui falar com a gente. Depois nós vamos ter uma palestra do Dr. Antônio Carlos Lima. Isso aqui vai ser tudo disponibilizado para vocês nas nossas redes sociais, tá? Nós vamos emitir certificados de participação para alunos que estejam interessados. Às vezes é importante para comprovação de hora, né, de participação em palestra. Então, os interessados, por favor, deixem seu nome, CPF e e-mail aqui nesse caderno que a gente vai passar. Então, quem quiser o certificado de participação, deixe seu nome, CPF e e-mail. E também deixem o e-mail, caso queiram receber notícias da SBPC, essa agenda e etc., fiquem à vontade para colocar aqui, tá? Os certificados vão ser emitidos através do site da SBPC. Então, nós vamos credenciar o CPF de vocês lá, e vocês mesmos podem entrar no site da SBPC e gerar um PDF, tá? E imprimir ou salvar esse PDF, tá bom? Esse sistema ainda não está funcionando. Em breve, né, então espera-se mais um mês, de repente, para tentar. O pessoal da SBPC de São Paulo está montando esse esquema para a gente, e daqui a pouco já vai estar funcionando. Então, o nosso papel vai ser cadastrar vocês nesse sistema, e vocês mesmos vão poder imprimir os certificados de participação. E aproveitando que está todo mundo aqui, falar um pouquinho sobre a SBPC, né? Eu tirei esse parágrafo aqui do site da SBPC de Pernambuco, porque eu achei muito legal o site deles, e eles falam sobre o que é SBPC, o papel da SBPC, e eles falam, essa frase, esse parágrafo estava lá falando que uma sociedade tem a força e poder de reivindicação na medida em que o número de seus associados é grande e representativo da classe social que ela se propõe a representar. Por isso, a sua associação é fundamental, tá? Ao longo da história, a SBPC já participou ativamente em muitas decisões políticas no país, sempre influenciando de modo decisivo para o progresso da ciência brasileira, né? E, por consequência, o desenvolvimento e a melhora da qualidade de vida do nosso povo. Então, é muito importante a participação de todos na SBPC. Então, eu conclamo que vocês visitem o site da SBPC, deem uma olhada, vejam o que a SBPC faz, tá? E, se interessarem, se associem à SBPC. E se tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco. Eu sou o professor Leandro Lobo, da UFRJ. Eu sou atualmente o conselheiro regional da SBPC para o Rio de Janeiro, tá? Junto com a professora Lígia Bahia e o Cid Clay, que está aqui. Cid, dá um alô aí, né? Os conselheiros aqui da nossa região são a Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos, o Adalberto e o João de Melo Neto, tá? O nosso e-mail é sbpc.rj@sbpcnet.org.br. Qualquer dúvida, se quiserem entrar em contato conosco, por favor, fiquem à vontade. E agora nós temos algumas redes sociais ativas também, que é o nosso Facebook, tá? E o Twitter da SBPC. Então, nos sigam no Facebook, nos sigam no Twitter, para receber notícias da SBPC. Eu esqueci, o presidente da SBPC atual, que está aqui, é o Wildeu Moreira, está ali, né? Também é professor aqui da UFRJ, ou seja, da nossa região aqui do Rio de Janeiro, né? E convoco a todos também mais um evento que a SBPC está promovendo, que é a 70ª reunião anual da SBPC, que vai ser de 22 a 28 de julho em Maceió, tá? Em Alagoas. Então, tem mais informações sobre esse encontro também, vocês podem encontrar na página da SBPC. Tá? Então, agora eu vou parar de falar e vou apresentar para vocês o nosso palestrante. Deixa eu achar a palestra primeiro. Está aqui.
Tá? O nosso palestrante, que é o professor Henrique de Lins e Barros. Professor, muito obrigado por vir aqui. Henrique Lins e Barros, desculpa, obrigado por vir aqui para nos... eu tenho uma colinha aqui para apresentar ao senhor, né? O professor, aliás, o professor é pesquisador titular do CBPF. Ele é um físico, né? Mas trabalha muito com biofísica. Então, foi um dos pioneiros no trabalho com seres vivos e magnetismo. Então, foi um dos pioneiros nos trabalhos com as bactérias magnetotáticas, né? Também foi diretor do MAST, né, do Museu de Astronomia e Ciências Afins, diretor do Museu de Meio Ambiente, é coordenador de diversos projetos de divulgação científica. Eu sei que é um especialista também sobre a vida de Santos Dumont, já publicou 3 livros sobre isso. E ele recebeu a Comenda Nacional do Mérito Científico, dentre outras honrarias. É um grande prazer recebê-lo aqui, professor. Muito obrigado. Então, vou passar a palavra para o professor Henrique. Depois de uma apresentação dessa, a responsabilidade aumenta. Mas é que existe atualmente a mania das fake news. Então, pensem como fake news, né? Primeiro é um prazer estar aqui nessa primeira apresentação de Ciência 6,5, no ano dos 70 anos da SBPC. A SBPC é fundamental para a gente no Brasil para entender a ciência. Embora ela tenha caído um pouco como uma feira e tudo, mas ela foi a base da propagação do conhecimento científico no Brasil. E o que eu sinto hoje é que essa divulgação está precisando passar por uma reformulação, uma repensar. Então, a participação na SBPC, eu acho que é muito importante, não só do público local, como dos pesquisadores valorizarem isso. E uma experiência que eu já tive da SBPC, e provavelmente o Deu vai ter e outros tiveram, é que quando você faz uma SBPC anual numa cidade grande como Rio de Janeiro e São Paulo, é muito difícil você mobilizar a cidade em torno do evento. Porque tem vários outros eventos, por exemplo. Você tem arrastão, você tem vários outros eventos que acontecem simultaneamente. Mas em cidades de menor porte, e Maceió eu colocaria nessa cidade, normalmente mobiliza a atenção da cidade e é um fato, um evento. Então, a participação da SBPC, na SBPC, eu acho que é muito importante para essa comunidade científica, para a gente pensar essa comunidade. Bom, deixa eu avisar o seguinte, eu preparei uma apresentação que provavelmente não está nos moldes. Eu vou dividir ela em 4 partes. Uma partezinha, eu vou ser muito rápido em cada uma das partes, e uma parte eu vou falar um pouco sobre o Brasil, a ciência do Brasil. Uma parte eu vou estar falando sobre o fazer ciência, que não é propriamente isso que eu vou falar. Uma parte eu vou estar falando sobre a divulgação da ciência, como outro desafio que o pesquisador tem. E a última parte, por causa de Santos Dumont, não é que jeito, eu vou usar o Santos Dumont como exemplo de, por um lado, fazer ciência e, por outro lado, divulgar ciência. Então, tentar costurar esse raciocínio. Agora, deixa eu entender aqui os controles. Bom, eu fiz assim um apanhado histórico muito rápido, que é só para a gente situar um pouco o Brasil dentro da história da ciência ocidental, né? Entre o século XVI e o século XVIII, o Brasil tinha as viagens exploratórias, o estudo da flora e da fauna, os estudos de cultura indígenas, observações astronômicas, que era o que a Europa estava precisando. Nesse contexto, apareceu um padre, Bartolomeu de Gusmão, que ainda é muito pouco valorizado no Brasil, que foi a primeira pessoa de formação, ele é formado no Brasil, mas a primeira pessoa dessa visão ocidental a fazer um aparato voador, um balão de ar quente, mas que inaugurou a possibilidade de fazer os balões 80 anos depois. Tem o Alexandre Ferreira, que é um naturalista importante, que também é muito pouco conhecido no Brasil, que tem um trabalho extenso de classificação e tudo. No século XIX,
vem a família real. Chega aqui em 1808, já dias depois que ele chega aqui, ele abre os portos para as nações amigas, então você começa a ter um intercâmbio, e você tem o período do João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Lembrar que no século XVIII, Dona Maria I publicou o alvará que proibia a realização de qualquer coisa científica ou industrial no Brasil. O alvará de Dona a primeira proibia isso, exceto fazer tecido para os escravos. Isso nos deixou assim atrasados nesse sentido. No século XIX, então, você começa a ter as instituições relacionadas à ciência. Você tem o Horto Real, Jardim Botânico, que foi criado em 1808, isso é uma data que eu gostaria de ter mais segurança. Foi criado ao lado da fábrica de pólvora, o que para mim chama atenção. Para que você faz uma fábrica de pólvora e o Jardim Botânico ao lado com o risco de explodir tudo, né? Mas, de qualquer jeito, é isso que consta. Tem o Museu Real, que é hoje o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional, a Academia Real de Guardas Marinhas. Os militares é que vão estar formando engenheiros e técnicos. Já no século XVIII existe uma formação fundamentalmente que vem de Portugal. Tem o Colégio Médico Cirúrgico da Bahia, tem a Escola Anatômica do Rio de Janeiro, o Museu Guild em Belém, a Escola Politécnica em São Paulo, a Escola de Engenharia em Rio Grande do Sul. Isso é um apanhado assim, sem me propor ser completo, tá? Só para situar, quer dizer, então, no século XIX, você começa a ter um ambiente para fazer ciência. Você tem nomes importantíssimos que ainda são pouco trabalhados no Brasil, a meu ver. Acabei de fazer besteira? Fiz novamente. Zé Bonifácio, que é um mineralogista importante e que terá uma participação política fundamental na nossa história. Você tem Fritz Müller, que é um naturalista lá do Sul, que mantinha um diálogo com Darwin, influindo na questão da teoria de evolução. Nessa época também tem o Wallace e Bates, que estiveram no Brasil, Wallace em particular, já pensando na evolução. Isso são coisas que a gente não sabe, eles estiveram aqui, né? Tem o Zé Álvaro Maciel, mineralogista, tem o Vicente Coelho de Seabra. Você tem, já no século XX, você tem o Museu Butantan, o Instituto Oswaldo Cruz, o Instituto Soropédico, a Academia Brasileira de Ciência, fundada em 1916, a USP em 1934, a Universidade do Brasil em 1937, o CBPF, para puxar as sarnas, em 1949, dentro de uma proposta de não ser um instituto ligado ao Estado. Era, em princípio, uma sociedade civil sem fins lucrativos. Isso durou muito pouco tempo, mas a proposta é que não tivesse vinculação direta com a universidade, embora tivesse participado ativamente da universidade. Joaquim Costa Ribeiro e outros grandes cientistas que participaram dessa fundação. Leite Lopes, né, César Lattes e outros. O ITA, que foi criado em 1950, o CNPq foi criado em 51, a CAPES em 51 também, o processo de avaliação da CAPES é de 76, o INPA Matemática em 52, o IMA em 59 e a Embrapa em 73. Novamente, isso é uma listagem que está longe de varrer todas as possibilidades. É só para a gente lembrar, século XX até metade do século XX, você começa a ter instituições que ainda estão hoje presentes e que tiveram um peso importante. E, novamente, fiz uma lista assim, aleatória de certos nomes importantes da área científica. Augusto Severo, não sei se vocês conhecem, Augusto Severo, era um deputado, ele inventou um dirigível revolucionário e que até hoje é usado. Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Santos Dumont, Luiz Freire, o matemático de Pernambuco, Zé Leite Lopes, físico, César Lattes, físico, Schemer, físico, Joaquim Costa Ribeiro, um físico que descobriu o efeito Costa Ribeiro, Joana Dobenheimer, que foi revolucionária na parte do uso de bactérias nitrogenadas para cultivo de soja. Bom, então essa é a apresentação histórica mais rápida do mundo, né? É tipo Twitter. Anuncia-se um tempo sombrio para a humanidade.
um tempo em que as pessoas estarão vivendo num ambiente com a atmosfera ricamente poluída, com falta de água potável e falta de energia, sofrendo os efeitos de um clima caótico que, ora, tempestades avassaladoras destroem o que ainda existe, ora, a calmaria não permite que a poluição se dissipe. Um clima que oscilará entre temperaturas desérticas e frios polares. E ainda mais, as pessoas estarão lançadas nesse cenário dramático com uma perspectiva de vida centenária. Viverão muito e estarão sempre ameaçados pela sede e pela fome, pela poluição e pela morte. Mas viverão muito, morrerão afogados com sede, morrerão com frio no mundo aquecido. É o início do antropoceno, um mundo que se transformará dramaticamente, não por causas naturais como terremotos, vulcanismos ou chuvas de milhares de anos, mas devido à ação de uma espécie, o Homo sapiens, que não olha os riscos de estar criando um ambiente hostil. Eu queria chamar a atenção aqui da ideia do antropoceno. Essa ideia é uma ideia que está aparecendo, o Museu da Manhã tem trabalhado bastante com essa ideia. É uma ideia questionável, de certa maneira, porque para se colocar como ideia geológica, mas é uma ideia que está difundida publicamente. Esse cenário tem se divulgado sem deixar espaço para a esperança. O desenvolvimento científico aparece com um papel de estranha dualidade. Por um lado, será através de novas tecnologias que se busca uma solução. Por outro lado, é esse desenvolvimento associado a tecnologias novas que está dando problemas na escala global. E tudo está muito relacionado ao aumento de consumo. Então, agora, isso aqui era a introdução. Agora eu vou entrar no que eu chamaria de fazer ciência. Tá? O progresso científico tem sido, na melhor das hipóteses, decepcionante, estorvando-nos com problemas sociais e morais aparentemente insolúveis, ou, na pior das hipóteses, alarmantes, ameaçando-nos com o domínio das máquinas artificialmente inteligentes ou mutantes humanos, criados pela engenharia genética. O crescimento econômico tem se transformado no bicho-papão dos ecologicamente angustiados. Fernandes Armesta é um filósofo inglês, que ele escreveu isso, publicou isso em 99. O outro quadro que tem, metade do comércio mundial e mais de metade do investimento global beneficiam apenas 22 países que acomodam somente 14% da população mundial, enquanto 49 países mais pobres, habitados por 11% da população mundial, recebem somente 0,5% do produto global, quase o mesmo que a renda combinada dos 3 homens mais ricos do planeta. 90% da riqueza total do planeta estão nas mãos de apenas 1% de seus habitantes. Quer dizer, o quadro que a gente tem é um quadro muito distinto do que no final do século XIX parecia estar se anunciando. Você termina o século XIX com um avanço tecnológico impressionante e nós somos ainda, e seremos, herdeiros do desenvolvimento do século XIX. No século XIX você tem a transmissão, o telégrafo, você tem os motores, você tem uma enorme gama de novos produtos que estão sendo disponibilizados e deu a sensação de que agora você teria um mundo tranquilo. Teve uma revista americana fez uma avaliação assim de qual era a visão do mundo nesse primeiro 25 anos do século XX. E aí a visão do mundo é que tudo iria começar muito bem, você tinha desenvolvimento, você tinha riqueza, você tinha tudo aquilo. E aí teve a Primeira Guerra Mundial, você teve uma enorme devastação. Então foi feita uma nova pesquisa para saber o que se esperava nos próximos 25 anos. Nos próximos 25 anos a opinião era a seguinte: bom, nós já erramos fazendo uma guerra mundial completamente sem sentido, aprendemos que não devemos fazer, então os próximos 25 anos, de 1925 a 1950, nós teremos finalmente aquele progresso anunciado. Aí teve a Segunda Guerra Mundial. Aí, em 1950, fizeram mais uma pesquisa, né, para saber, pô, erramos 2 vezes, o que vai acontecer? Não, agora então a gente tem tudo. Aí teve a Guerra Fria, teve todas as várias guerras que a gente tem visto. Em 75, eles concluíram o seguinte: não dá para prever nada, a gente não sabe para onde vai. E a gente agora está nessa perplexidade. A gente está vivendo esse drama chamado do aquecimento global, que, graças a Deus, o Trump não acredita, então isso me tranquiliza bastante. Né? Mas, entende? Quer dizer, então a ciência, a visão científica, a visão hoje de final do século XX, início do século XXI, é extremamente
negativa, né? Uma visão que causa medo. A gente tem vivido uma sociedade de medo. E a sociedade de medo é ótima, porque você controla os indivíduos muito bem. Você, com medo, você faz o que o chefe manda. Então, vamos continuar. Michel Serres, um filósofo francês, a tecnologia não gosta de mim, mas isso é comum, viu? Eu tenho que apontar para cá. Foi mal, hein? Começa assim, viu? São pequenas coisas que perturbam a sua vida. Não vai mostrar detalhe, cara. Bom, eu vou colocar uma citação longa também do Michel Serres, que é um filósofo francês que escreveu um livro que é muito interessante, que é o Contrato Natural, alertando para o fato de que hoje, na sociedade final do século XX e início do século XXI, as instâncias que decidem a nossa vida são muito imediatistas. Você tem, assim, a imprensa, você tem a política, que tem duração de um mandato, que a gente espera terminar antes, mas não vai terminar, coisas assim. Ele escreve, então, sobre a questão natural, o seguinte, que nós, humanos, teríamos que pensar em fazer um novo contrato com a natureza, para saber respeitá-la. Podemos certamente, ele é muito poético, podemos certamente tornar mais lentos os processos já lançados, legislar para consumir menos combustíveis fósseis, replantar em massa florestas devastadas, todas iniciativas excelentes, mas que no total levam a imagem do navio correndo a 25 nós em direção a uma barreira rochosa, onde infalivelmente ele baterá, e sobre cuja ponte o oficial superior recomenda à máquina reduzir 1/10 da velocidade sem mudar de direção. Quer dizer, no fundo é o seguinte, ou a gente muda a direção do que a gente tem vivido, que está muito ligado à questão de consumo, uso da natureza e tudo, ou o navio vai bater. Pode demorar mais, mas vai bater. Então é essa ciência que a gente tem que pensar em como refletir. Então eu vou pegar agora uma outra filósofa, Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma filósofa importante, escreveu muito sobre o poder, a origem do totalitarismo, ligada ao Holocausto na Alemanha. Ela tem trabalho extenso sobre a questão de ensino, educação e tudo. E no livro Entre o Passado e o Futuro, ela se pergunta o que vai ser a humanidade depois da conquista do espaço. Quer dizer, você parece que ultrapassou as fronteiras todas. Você, por exemplo, hoje existe no imaginário a possibilidade de você ir morar em Marte. Eu não quero, mas vocês podem morar em Marte como sendo a solução. O que a NASA fala, eu tive na NASA uma ocasião, o que eles falam é o seguinte, a única saída para a Terra é ir para Marte. Assim como a única saída da Europa foi descobrir as Américas. Nessa visão American First, é o seguinte, sair da Europa e descobrir a América, salva a Europa e mata os índios, mas os índios não contam na estatística. Né? O Napoleão dizia que mais de 100 milhões em estatística não são mortes. Né? E essa visão, então, de que a Terra esgotou suas possibilidades e a única possibilidade de ir para outro canto, é uma visão alucinada. Nisto, porém, a triste verdade é que a perda do contato entre o mundo dos sentidos e das aparências e a visão do mundo físico não foi estabelecida pelos cientistas puros, mas pelos encanadores. Encanadores são aqueles que fazem os canos de um prédio, que detêm o conhecimento técnico de fazer um encanamento que não vaze, mas ela continua. Os técnicos que hoje abrangem a avassaladora maioria de todos os pesquisadores trouxeram à Terra os resultados dos cientistas. E mesmo que o cientista ainda seja assaltado por paradoxos e pelas perplexidades mais aturdidoras, o próprio fato de toda uma tecnologia ter podido desenvolver-se com seus resultados demonstra a boa qualidade.
de suas hipóteses e teorias mais convincentemente do que puderam fazê-lo até então quaisquer observações ou experiências. Ela está falando o tempo todo do descolamento que tem entre o nosso conhecimento e a realidade, o mundo físico. Vou dar um exemplo pessoal. No fim de semana, eu tinha que falar nisso, meus netos, dois pitocos, ao Aquarrio, ao Aquário do Rio, que eu aconselho veementemente que vocês devam ir. Tá? E a minha neta de 5 anos, a Júlia, ela, quando olhou aquele aquário, disse, é 3D, porque ela está acostumada a ver as imagens 2D da televisão, é 3D. Não, não é 3D, aquilo é, o resto não é. Tá? Então, esse descolamento entre uma coisa e outra é extremamente preocupante, porque você acaba trabalhando no mundo das ideias, não de Platão, mas no mundo das ideias, aqui distante, e não dá certo. Aí eu pego aqui um biólogo importante, François Jacob, que ele fala um pouco sobre essa questão da representação. Uma representação do mundo que seja unificada e coerente, que é a proposta da ciência. Na sua falta aparece a ansiedade e a esquizofrenia. E é preciso reconhecer que, em matéria de unidade e de coerência, a explicação mística é muito superior à científica. A ciência trabalha com fenômenos que consegue circunscrever e definir. É assim que o cientista faz no laboratório. Ele pega a sua placa de Peltre, limita ali, ela faz a inoculação e aí ele vai estudar aquilo. Agora, o resto do mundo não importa. Contenta-se com respostas parciais e provisórias. Pelo contrário, os outros sistemas de explicação, quer sejam mágicos, quer místicos, quer religiosos, englobam tudo. Então, o que está acontecendo, o que a gente vai ver, a meu ver, é o seguinte, você vai limitando demais o seu conhecimento, o seu dicionário da natureza, pensando que ele é científico, é a ciência que traduz a natureza. O nosso dicionário ele é muito pobre. Tá? Então, a gente não traduz a natureza, a gente explica certos fenômenos. É o que o François Jacob fala, a gente limita o fenômeno e explica. E aí, Karl Jasper, é um outro filósofo alemão, que foi, inclusive, professor da Hannah. A ciência autêntica se contenta com apreender o possível, avança ao infinito sem, entretanto, perder a noção das próprias limitações. Começa a infelicidade do gênero humano quando se identifica cientificamente conhecido ao próprio ser e se considera não existente tudo que foge a essa forma de conhecimento. Entende? Então, acaba que a ciência vai limitando, isso aqui é científico, o resto não me interessa, isso aqui é científico, o resto não me interessa. Acaba que você vai levar um susto quando você vê um peixe no aquário e diz, é 3D, porque seu mundo é 2D. A ciência dá então lugar à superstição da ciência. E esta, sob a máscara de pseudociência, lembra o amontoado de extravagâncias onde não está presente ciência, nem filosofia, nem fé. Jamais foi tão urgente distinguir entre ciência e filosofia, jamais essa tarefa se apresentou como tão urgente, necessária, do interesse da verdade, quando se apresenta em nossos dias, quando a superstição da ciência parece atingir o apogeu e a filosofia vê-se ameaçada da destruição. Então, o que Jasper está chamando a atenção é essa questão do pensamento filosófico. É interessante na física, eu não sou físico, na física, a grande transição, uma das grandes transições que você vai ver no século XX é com o surgimento da mecânica quântica, que vai aparecer por Einstein, Bohr e vários outros, mas de Broglie vai fazer o corte epistemológico, segundo vários filósofos do Bachelard. E de Broglie é uma pessoa de formação na história e na filosofia. Ele é também um físico, é também um matemático, mas ele tinha uma formação de história e filosofia. E ele formula, então, a hipótese de que, no mundo subatômico, as coisas não são nem partícula nem onda. São uma entidade que ninguém sabe o que é partícula-onda. Se não me engano, foi Bohr ou Einstein, que um elétron seria como um elefante, que você pega na cauda, pensa que é uma cobra fininha, e pega na tromba, pensa que é uma cobra enorme. Ou seja, não é nenhuma coisa nem outra. O elefante é uma coisa que você não sabe descrever. Então, acho que eu não estou sendo muito otimista. Eu aperto aqui. Aqui é uma fotografia do CERN, do acelerador que está lá na Suíça, sei lá,
né? Aqui é uma pessoa, tá? Esse acelerador está fazendo medidas, medidas importantes. Por exemplo, está medindo as propriedades do antihidrogênio. O que é um antihidrogênio? O antihidrogênio é um não hidrogênio. É um hidrogênio constituído por um antipróton e que tem orbitando um antielétron. O antihidrogênio, se liga a um hidrogênio, some, vira energia. Tá? Essas partículas não são encontradas aqui no cotidiano. Você pode produzir artificialmente no acelerador. No CERN, por exemplo, são experimentos caríssimos. Tá? Várias outras medidas, não só essa, por exemplo, o bóson de Higgs, né, que é uma partícula elementar que foi descoberta pelo Higgs, foi proposta pelo Higgs, foi descoberta aí. O acelerador produz uma quantidade de informações como 1 milhão de informações por minuto após um experimento. Quer dizer, você faz o experimento, o número não importa se é 1 milhão, ou 100 mil, ou 10 mil, mas você faz o experimento e você tem uma quantidade de dados descomunal que vai ter que analisar. E aí você fica sentado em cima, analisando e analisando e analisando. E aí você publica o trabalho. Aqui é a lista de autores de um trabalho do Observatório de Pierre Auger. Tá? Esse é um trabalho que você, talvez você encontre você lá dentro, não sei quem é que está aqui, mas essa é a lista de autores de um trabalho. Mais recentemente saiu um trabalho desse, que tem mais de 1000 autores. Você tem autores de todo canto, você tem brasileiros presentes nesse experimento, e não só brasileiros, claro. Tá? Você tem vários países participando desses experimentos, porque envolvem uma quantidade descomunal de orçamento, de verba. Você, para colocar essa máquina funcionando, você tem que ter muito dinheiro, você tem equipes enormes, e para analisar esses dados, a mesma coisa. Como você agora vive na Big Data, que a informação flui, né? Você, então, armazena tudo isso para estudar um dia. E quando você consegue tirar uma conclusão, está todo mundo presente. Muitos desses autores, que eu não vou citar qual, porque eu também não sei, sequer leram esses trabalhos. Tá? Eles participaram do experimento de alguma forma, ou representando um país, ou fazendo um trabalho ali, mas as conclusões finais do trabalho não pertencem a nenhum deles individualmente. Um trabalho desse, esse aqui eu não me lembro, mas um trabalho desse pode ter essa lista, essa página de autores, uma outra página de instituições e 2 páginas de trabalho, que é a síntese daquele negócio. Isso é completamente hermético. Para mim, pelo menos, que trabalho com coisas grandes, como bactérias, isso é hermético. O European South Observatory no Chile. Aqui é a fotografia com os telescópios apontados para o céu, aqui é a Via Láctea. Essa fotografia tem um pouco de romance, talvez, pela exposição que foi dada, mas não importa, é bonita a fotografia. Aqui faz medidas, faz observações da questão cosmológica, cósmica, né, astrofísica e tudo. E publica esse trabalho. Daqui os autores. Tá? Os autores do trabalho estão aqui. E é mais ou menos a mesma coisa. Você tem pessoas brasileiras, pessoas chilenas, pessoas americanas, europeias e tudo. Aqui são as instituições que participaram de um experimento. Tá? Então você tem... Deixou de ser aquela ciência que a gente diria uma ciência mais romântica, em que o pesquisador está sentado em seu gabinete, trabalhando, escrevendo e tudo, para ser uma indústria, ou, sei lá, uma empresa que pode realizar o experimento. Né? Não é mais uma coisa... Claro que dentro desses números, dessas pessoas que estão aí, sei lá, eu digo, entre esses aqui, tem um ou outro que foi o idealizador do experimento, que propôs o desafio. E os outros participaram de alguma maneira. E essas são as instituições. Aqui é uma parte que eu estou mais familiarizado um pouco, tem gente aqui também, que é a microscopia eletrônica. Você tem aqui o microscópio eletrônico, aqui no Rio de Janeiro tem vários microscópios, tem no Inmetro, tem no CBPF, tem na COP, tem no Fundão, que você pode olhar em detalhes a estrutura de uma célula ou de outras coisas, você pode chegar ao nível
de poder identificar a localização de um átomo, com a análise Fourier e tudo. Aqui estão os autores. Novamente, você tem mais de uma centena de autores em torno de para poder interpretar isso, para poder trabalhar. Quer dizer, essa ciência que está sendo feita é uma ciência diferente da ciência, eu vou falar da minha experiência, de 40 anos atrás. E a diferença fundamental é muito simples, é que há 40 anos atrás não tinha computador. O computador, minha tese de doutorado, levava uma noite para rodar no IBM 360, no computador grande. Levava uma noite rodando aquilo. Quando eu terminei o doutorado e tal, comecei a orientar, aquele programa que levava uma noite, num laptop vagabundo da época, levava 15 minutos no máximo. E agora você aperta o botão e sai o resultado. A transmissão de informação também é única. Não existe isso, não existia isso. Você escrevia um paper, era até mais divertido. Você escrevia um artigo, aí dava para datilografar, demorava um tempo, enquanto isso você estava pensando. Aí você envelopava, colocava no correio, esperava a carta ir, depois você esperava a resposta voltar. Ou seja, um artigo até sair publicado demorava um tempo grande entre você pensar, fazer, realizar e encaminhar resposta. Hoje é tudo internet, tudo muito rápido. Aqui é a distribuição, número de universidades federais até 2014, o dado que eu encontrei. Você vê que está havendo uma concentração das universidades federais no território nacional, evidentemente Sudeste Sul, com maior concentração, mas você tem um aumento de centros de pesquisa, de universidades que fazem pesquisa, o que permitirá que a gente tenha mais diálogo com esses grandes grupos internacionais. Aqui é o baixo número de pesquisadores por 1.000 habitantes. O Brasil ocupa aqui uma posição muito pequena em relação aos outros países. Os Estados Unidos não conta, mas a Alemanha está aqui, a Rússia está aqui em cima. Né? Aqui é o número de trabalhos publicados por ano, né? Um aumento relativo. Normalmente se faz uma coisa em relação ao americano que está dominando tudo. Né? O Brasil está aqui, em verde, está aqui. Nós temos, desde 2003 a 2011, um crescimento quase linear do número de trabalhos publicados por brasileiros. O Quênia está aqui embaixo e China, bom, China com a população que tem também não vale, né? Mas China está lá em cima. Aqui eu estou apresentando, são dados esse aqui eu acho que é a Academia Brasileira de Ciências. Aqui é a quantidade de artigos. Nós temos aqui, a partir de 95, o crescimento, a partir de 2005, o crescimento, 2010 está crescendo, o que é extremamente animador. Né? Você está aumentando a sua produção científica. Mas o parâmetro de impacto, o impacto desses trabalhos na comunidade internacional, praticamente não muda. Ou seja, estamos publicando muito, mas estamos influenciando pouco. Aí tem certas interpretações de sociologia da ciência que dizem que esse argumento, esse não é argumento, que esse fenômeno, isso que nós estamos vendo, estaria ligado ao fato de que as agências de fomento de pesquisa, CAPES, CNPq e tudo, exigem que você publique um grande número de trabalhos. Seu estudante tem que publicar um trabalho, mestrado tem que fazer 1 ou 2 trabalhos, doutorado 3, 4, 5. Tá? Então você tem que produzir muito trabalho. Só que esses trabalhos não estão com substância, então eles têm pouca repercussão internacional. Então, uma coisa que não é positiva isso. Aqui é o impacto relativo de vários países selecionados. O Brasil está em verde. Nós ficamos aqui nesse patamar. O Reino Unido está crescendo. Você vê que as curvas, assim, olhando grosso modo, há uma tendência de crescimento. Né? A China, para variar, está crescendo muito. Os Estados Unidos é o patamar, é a referência, então ele está meio estável, mas os países têm, em geral, crescido. Né? A Argentina está aqui no verde claro, está com crescimento também, e o Brasil está produzindo muito trabalho, mas está influenciando pouco, está impactando pouco. Aqui é uma coisa que eu não sei explicar, mas a gente tem que ser sincero. Não sei explicar o seguinte. Aqui é justamente o impacto dos trabalhos por disciplinas. Por exemplo, química, ciências. No caso da física, há um disparamento
completamente louco, que os trabalhos em física impactaram muito em 2011, mas eu não sei explicar isso. Eu vou passar para o universitário, e o Deus sabe. Isso é um dado que saiu, acho que da Academia Brasileira de Ciência. Normalmente, a parte biológica, neurociência e tal, são trabalhos bastante importantes. Mas nesse ano em particular, eu acho que aqui houve um erro qualquer. Mas, senão, a gente fica contente, influenciamos muito. Tá? Aqui é a nossa situação, que essa é triste. Tá? É o dinheiro investido, não é o dinheiro gasto, o dinheiro investido na ciência, né, em bilhões de reais. Você tem aqui 2012, você cresce, 2014, buf, cai, 2016. 2018 já vai estar aqui embaixo. Né? A perspectiva do ano que vem, que a gente está agora, desse ano, é realmente dramática. Tá? E aqui é a questão do financiamento dos órgãos públicos, MCT, agora é MCTI, FNT, CT, FINEP, CNPq. Novamente, você tem aqui 2006, 2016, você tem um crescimento e, de repente, você inicia uma queda. Então, a perspectiva que tem para o futuro, e o futuro é hoje, é uma perspectiva bem preocupante. Várias instituições estão já falidas no início do ano. Se não houver alguma mudança radical, o CBPF, por exemplo, não vai ter recursos para chegar até o final do ano. O outro problema grave que tem é que o CBPF é uma instituição, isso eu posso falar conhecendo mais um pouco, é uma instituição que já teve 170 pesquisadores e doutores, foi caindo, agora a gente está com 52, está pequena, dos quais 32 podem se aposentar hoje. Ou seja, o CBPF pode simplesmente sumir e não ter nem que apague a luz depois. Tá? Por quê? Porque houve políticas em vários governos, na época de Sarney, Fernando Henrique, não houve concurso, você não renovou a equipe. Tá? E agora nem pensar, não se fala na possibilidade de você ter concurso, de você colocar gente nova. Então o CBPF vai ficando velho. Tem colegas meus que estão muito velhos, estão com quase 70 anos. Eu já passei para lá, que eu já estou com 70 anos. Né? E isso não tem uma solução de curto prazo. Isso é uma solução que vai demorar muito tempo até você conseguir repor. Mas você tem um investimento que foi feito no CBPF muito alto. Em algum momento, você comprou equipamentos importantes, você participou de pesquisas importantes do CERN, do ESO, da microscopia eletrônica, esse é como 3, só que você não tem perspectiva de continuidade. Então é mais ou menos como o metrô da linha 4. Você cabe um buraco ali na Gávea, ao lado da PUC, para dizer não tem dinheiro, vamos encher de água. Entende? Realmente é surreal. Aqui são os mestrados, né? O financiamento de mestrado. Então você tem novamente, nesse período aqui de 2000 e qualquer coisa, começa a cair. Então todos os gráficos que eu encontrei mostram o que a gente sente, que está havendo cada vez menos recursos para investimento em ciência. E que muitas vezes, em alguns lugares, fala do gasto em ciência. Não existe gasto em ciência, existe investimento em ciência. O mundo do século XXI é um mundo de investimento em ciência. Divulgar ciência. Bom, eu passei um panorama talvez meio cinza. Né? Divulgar ciência. Nós temos no Brasil várias instituições trabalhando com divulgação de ciência. Novamente, uma lista sem nenhuma responsabilidade. Você tem o Museu da Ciência, o MASH, Espaço Ciência Viva. Né? Pegando mais aqui, Rio, tá, o Museu Guild, que já é bem antigo, Museu da Amazônia, você tem o Museu de Ciências do Rio Grande do Sul, você tem revistas aqui, Ciência Hoje, super interessante, Galileu e tal. Então, você tem atividades em todas de divulgação de ciência. A pergunta que eu faço é o seguinte, até onde essas atividades chegam à sociedade de fato? Tá? Eu sei que o número de visitantes, por exemplo, do MASH, para o MASH é muito grande, mas para o Rio de Janeiro é muito pouco. Tá? Bom, nos últimos 20 anos verificou-se uma profunda transformação na relação entre conhecimento gerado nos centros de pesquisa e a informação passada para o público geral. Transformação que ainda não foi assimilada nem pelos pesquisadores, que produzem a fonte de conhecimento em diferentes áreas, nem pelo público, que as assimila.
Essa transformação tem sua origem no aumento da escala jamais vista de divulgação de informação através dos meios de comunicação. Então você tem uma rede. A gente está vivendo isso agora de outra forma, né, em outros espaços. As redes sociais, por exemplo, divulgam qualquer coisa. Você não tem um filtro. O Google divulga qualquer coisa. Você pode. Eu encontrei, por exemplo, estava preparando uma palestra e estava querendo algumas ilustrações sobre dinossauro. E vi uma que era bonitinha, entrei no site. Aí a coisa era a seguinte: olha, o dinossauro sempre foi pequeno, sempre foi do tamanho de um cachorro, não mais do que isso. Mas por causa da expansão do universo, ele cresceu. Eu disse, bom, esse é um site que eu não devo usar jamais. Somos informados, isso é Lévi-Strauss. Lévi-Strauss é um antropólogo fundamental no estruturalismo, importante. Teve no Brasil em 37, se não me engano, fez um trabalho importante aqui no Brasil, publicou um livro lindíssimo na década de 50, que é Trilhos Trópicos. Somos informados de que o elétron palpita 7 milhões de bilhões de vezes por segundo, que pode ser, ao mesmo tempo, onda e corpúsculo, existir simultaneamente aqui e alhures, que as combinações químicas transcorrem num tempo mensurável, o qual, em relação a um segundo, equivale à proporção entre este e 32 milhões de anos, que, no outro extremo da escala cósmica, o nosso universo tem um diâmetro vencido de dezenas de bilhões de anos-luz, que nossa galáxia e suas vizinhas se deslocam a uma velocidade de 60 km por segundo. O leigo, minimamente capaz, confessará que essas são, para ele, palavras ocas, que não correspondem a nada de concreto, nem de que se possa fazer a menor ideia. Aos olhos dos leigos, ou seja, quase toda a humanidade, esse mundo sobrenatural apresenta as mesmas propriedades do que os mitos. Tudo acontece de um modo diferente do que no mundo comum, e frequentemente é o inverso. Para o homem comum, todos nós, esse mundo permanece inatingível, exceto pelo viés dos velhos modos de pensar que as especialistas consentem em restaurar para o nosso uso, e às vezes, infelizmente, pelo seu próprio. Do modo mais inesperado, é o diálogo com a ciência que torna o pensamento místico novamente atual. É uma coisa curiosa. Então, é que eu tenho tempo. Não, é que eu tenho medo. Então, o que eu queria passar aqui é o seguinte: existe uma crise nessa forma de conhecimento científico. Não é mais o conhecimento científico que a gente tem romanticamente do século XIX, que tem um pesquisador que está fazendo seu trabalho, está produzindo. É uma coisa que está sendo massacrada pela informação numa velocidade descomunal e, é como Hannah Arendt fala, está cada vez mais canalizado para um grupo de especialistas e encanadores que trabalham. Tá? Então, para isso, eu resolvi, vou ver se dá certo, resolvi pegar um exemplo. Vou pegar o exemplo de Santos Dumont, porque não tem saída. Tá? Eu passei a não ter saída mais, Santos Dumont me persegue. Eu pergunto aqui, quem é que conhece Santos Dumont? Todo mundo. O que Santos Dumont fez? Fez o avião. Tá. O que eu quero mostrar é o seguinte: como se a gente valoriza mal um personagem fundamental na história da humanidade e que é brasileiro e que a gente conhece muito pouco sobre ele. A gente sintetiza tudo, reduz tudo a fez o avião. Bom, primeiro, fazer o avião não é simples. Ele fez o avião, sim, em 1906. Em 1916, vocês vão fazer outra coisa. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, Einstein estava em Berlim. Escreveu um texto, um artigo, dizendo o seguinte: não conheço ninguém que me explique como é que um avião voa. Em 1916, Einstein estava fazendo a relatividade geral, não era pouca porcaria. Ele tinha publicado em 1915. Estava preparando para o eclipse Sobral em 1919. Era um tema, assim, que para ele era um enigma. E era tão enigma que ele resolveu fazer o projeto de uma asa de avião. E fez o projeto da asa de avião. E o avião efetivamente foi construído. Existe uma correspondência entre Einstein e Besso, que é um amigo dele italiano, que, infelizmente, a gente só conhece metade da correspondência. Que ele disse: eu acho que a explicação da pressão é boa.
E a gente não sabe que pressão é essa. Essa correspondência corresponde à palestra que ele falou sobre o voo do avião, em que ele trabalha com a diferença de pressão sobre a parte superior da asa e a parte de baixo. Então ele faz o projeto de um avião, que é da asa de um avião, que a asa faz... Ele tem uma corcova, é uma asa que ele chama, sei lá o que, de gato, corcova de gato, qualquer coisa. O avião foi efetivamente construído pela LVG, que é uma firma alemã, num esforço de guerra, em 16, não voou. Não voou. A ideia dele estava equivocada. Inclusive, o piloto desse avião, logo antes do Einstein morrer, escreveu para o Einstein, dizendo, você se lembra de mim e tal? E o Einstein disse, o que dá fazer alguma coisa quando a gente não sabe? Eu estou falando isso pelo seguinte, o avião não é uma coisa simples de você fazer. O avião, você só entende o avião voando, né? O avião pousado está tudo bem, o avião voando, agora como é que você tira o avião do chão para cima? Tá? Então é complicado, é uma coisa que estava em discussão desde o século XVIII, final do século XVIII, o George Cayley concluiu, através de um modelo pequeno, que um avião devia ter asa, fuselagem e leme, mas isso ficou um modelo pequeno. O século XIX inteiro tem uma penca de pesquisadores, inventores, tudo trabalhando. Curiosamente, no início do século, beirando o início do século XX, começam a aparecer fenômenos fantásticos na física, que é ligados à radiação de corpo negro, isso e aquilo. Muitos físicos bandearam para o que veio da relatividade e mecânica quântica. E os físicos assim tradicionais, acadêmicos, não estão muito presentes na invenção do avião. A invenção do avião ficou na mão de cientistas, pesquisadores, inventores, que na categoria hoje de avaliação de uma CAPES ou de CNPq, seriam leigos. Não tem doutorado, não tem mestrado, nunca publicaram. Mas essas pessoas tinham conhecimento profundo da ciência do voo. E aí vai entrar a figura de Santos Dumont. Então eu vou pegar uma história mais rápida de Santos Dumont que vocês já viram. Em 1897, Santos Dumont esteve na França durante 4 anos, teve aulas com professor particular, mas já chegou na França com uma formação muito grande em mecânica, ele já conhecia muito por causa da fazenda de café que tinha lá perto de Ribeirão Preto. Em 1897, ele próprio constrói o primeiro motor a gasolina da aeronáutica, esse motorzinho aqui, que está aqui representado, e patenteia esse motor. Ele pede a patente do motor, constrói o motor. Em 1898, ele começa a construir balões. Primeiro, balões esféricos, que ele aprende a voar balões muito bem. Depois, os primeiros dirigíveis, dirigível 1, 2. Ele começa a fazer voos entre 1898 e 1900. Ele começa a produzir aparelhos voadores sem muito sucesso. A queda faz um pouco parte da biografia dele. Ele cai com frequência, mas ele é fantástico, ele sabe cair. Aqui é o número 2 que ele cai. Aqui o número 1 ele consegue subir até 300 metros de altura, mas na descida ele cai. Em 1901... Realmente essas coisas são de verdade. Em 1900, ele faz esse dirigível aqui, que ele vai sentar no cilindro de bicicleta para redução de peso, já usando o motor, que não é mais o motor dele, mas já usando o motor, ele consegue fazer adaptação de um motor a um balão de hidrogênio. Essa é o segundo salto que Santos Dumont dá. Ele, para fazer isso, ele tem que criar um novo material para os balões. Ele vai usar um outro tipo de seda, a seda japonesa, e para poder usar, porque a pressão interna do balão é muito grande, ele faz todo o estudo de resistência da seda. Estuda os vernizes que tem que ser usado para a impermeabilização da seda. Ele sabe, e ele fala isso, que as cordas que ligam o balão à cesta produzem um atrito muito grande no ar. Então ele substitui essas cordas por outras para reduzir o atrito. E ele muda a construção de todos os balões usando essa haste que está aqui. Essa haste está ligada às cordas. Então ele retira o que era feito antes, era colocar uma rede em volta do balão para segurar a cesta. Ele, ao costurar diretamente no balão, ele reduz enormemente
o peso. E aí, com isso, ele consegue fazer um balão menor, com poder de ascensão bom, e usar um motor que ele inventou afastado suficientemente do invólucro. Esse motor soltava fagulha. Então, esses balões são os primeiros balões que voam de forma dirigida. O que é voar de forma dirigida? É você sair de um ponto e atingir outro ponto determinado a priori. Voar simplesmente ir carregado pelo vento não vale. Direção, navegação, é você sair de um ponto, chegar no outro ponto num tempo determinado. Você não vai pegar um navio para ir para a Europa e chegar na Antártica. Tá? A navegação envolve conhecimento de rota. Em 1901, ele faz o dirigível número 5, que é esse aqui, que é muito bonito, essa fotografia sempre está mal identificada. Ele faz o dirigível número 5, está aqui ele trabalhando no seu dirigível, no motor do dirigível. O dirigível dá volta da Torre Eiffel, explode e cai. Aqui não dá para ver muito bem, o Santos Dumont está aqui, está escalando o parapeito do prédio, porque ele desabou lá de cima. É milagroso que ele tenha saído vivo, é milagroso, é realmente milagroso. Em 22 dias ele constrói o número 6. E constrói o número 6 e o número 6 faz o grande desafio do século XIX que o século XX herdou. Né? Era o seguinte, vamos ver se é possível o homem voar, um aparelho voador. Então foi colocado um desafio com prêmio enorme de 100 mil francos para aquele que saísse de um ponto pré-determinado, navegasse mais ou menos 5 quilômetros, retornasse a um ponto pré-determinado. Como esse prêmio era francês, o ponto era a Torre Eiffel, não é claro. Tudo na França é a Torre Eiffel, quase tudo. Então era sair de Saint-Cloud, que é próximo a Paris, ir a Torre Eiffel, contornar e voltar em meia hora. Isso seria a prova, na época, era considerada a prova internacional, aceita internacionalmente, de que era possível você navegar pelo ar. Não, é possível. É assim como o Vasco da Gama. É possível você conhecer a Índia, então você sai daqui, você passa por ali e chega lá. Um ano depois você volta, o que sobrou, né, o que você volta. Mas então a ideia de navegação era essa prova. Santos Dumont ganha essa prova. É claro que, sendo um francês, há uma contestação, porque o francês não, um brasileiro, os franceses não gostam muito do início, alguns franceses, os inventores franceses reclamam, mas ele ganha. No total, o prêmio era de 170 mil francos, era 100 mil francos, mais juros e coisas assim. E ele está aí, isso é uma coisa bem Santos Dumont. O que ele faz é o seguinte, ele tinha caído aqui, que foi notícia no mundo inteiro, né? Ele ganhou o prêmio de 170 mil francos. Ele divide o prêmio ao meio. Metade para os operários necessitados em Paris. Metade para os operários dele. Notícia no mundo inteiro. Não só do prêmio, mas do fato de ter aberto mão do seu prêmio para as pessoas. Então, isso é uma forma que Santos Dumont, ele usava o marketing. Ele fazia essa divulgação, ele colecionava todos os recortes de jornal que eram publicados na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E se você entrar na internet hoje e procurar os jornais americanos e colocar o nome de Santos Dumont lá no início, era a pessoa mais noticiada, praticamente semanalmente, tinha notícias em todos esses países. Muito se perdeu. Em 1902 e 1903, ele faz o dirigível número 9, e aí então, nesse mundo feminista de hoje, ele deixa uma mulher dirigir, que é fantástico, tem que ter muita coragem de fazer isso. Ele vai visitar-se, isso aqui é onde ele morava, esse prédio, ele vai no centro de Paris, ele estaciona um dirigível de hidrogênio com os postes de iluminação a gás. Tá? É notícia no mundo inteiro, aqui está aí chegando ao seu apartamento. Ele constrói o dirigível número 10, para levar 20 pessoas, que nunca chegou ao final, mas ele constrói. Ele ganha já uma condecoração da Legião de Honra. Ele responde às críticas que estão sendo feitas, que disseram, não, o seu dirigível número 6, que ele ganhou o prêmio Deutsch, é uma coisa que deu certo. Ele disse, não, eu posso fazer um dirigível individual, que é tão fácil de dirigir, eu estou usando raciocínio de época, que até uma mulher pode. É tão seguro de dirigir que ele dá carona a um menino. É tão tranquilo que ele voa à noite. Então ele faz todos os voos dirigível, dá carona ao filho, a uma criança
deixa a mulher dirigir, voa à noite, e não satisfeito com isso, ele passa em revista as tropas francesas no dia 14 de julho. Então, no Dia Nacional da França, no meio do desfile com o exército todo, ele vem de dirigível, para na frente do presidente e dá uma salva de tiros. Novamente é notícia no mundo inteiro. Mas o importante é que essa notícia do mundo inteiro mobilizou a comunidade aeronáutica da época em torno do invento dele. Então, a partir de 1903, a indústria de dirigíveis mudou completamente. Veja, isso é antes do Zeppelin. Tá? Ele introduz um novo tipo de artefato. O dirigível Santos Dumont não tem uma estrutura interna, é um balão de gás com motor e coisa. Essa estrutura, isso é que vai fazer os dirigíveis franceses, ingleses, russos serem produzidos a partir de 1904, 1905 e vão ser usados na Primeira Guerra. O Zeppelin, que é monstruoso, que já teve no Brasil, tem sei lá quantos metros, tem uma estrutura interna, outra proposta. Entende? Então, são duas correntes da aviação. Essa daqui é que está sendo atualmente produzida. Tá? Os dirigíveis tipo Santos Dumont de coisa estão sendo feitos agora com finalidade comercial. Em 1904 e 1905, ele começa a estudar os planadores, os mais pesados que há, constrói um helicóptero, não chega a experimental, faz o dirigível número 14, que é um dirigível pequeno, que ele vai viajar em Trouville, ele acopla um novo invento dele ao dirigível número 14, então ele chama isso aqui de 14 bis, ele testa a resistência e estabilidade, deixando o avião descer por um cabo inclinado. Isso a gente tem notícias bastante boas, a ponto de saber o nome do burrinho, é a Cugnot. Isso é importante, o Cugnot é o burrinho que está aqui carregando. O burrinho puxa a corda, o 14 bis sobe lá para a ponta do poste, aí desce, aí testa. Aí, em 1906, ele faz vários voos. Em 7 de setembro, ele faz um voo, 23 de outubro, em 12 de novembro, ele faz o voo que é reconhecido como o primeiro voo de um avião, no sentido que é um avião, sai do chão pelos próprios meios, voa e posa. É um voo de 220 metros em bagatelle e voa. Aí, 220 metros não é nada, 200 não conta, 220 metros é brincadeira. Sim, mas não existiam aeroportos. Isso é uma coisa interessante. Não existiam nem aeroportos, nem pilotos. É uma coisa curiosa. Antes da invenção do avião, não tinha nenhuma coisa nem outra. Então, o que aconteceu? Bagatelle não tinha mais de 220 metros. Ele não podia voar mais. E ele não era piloto, ele estava aprendendo a pilotar na ocasião. Então, isso foi uma crítica que surgiu aí. Santos Dumont é francês. Não, Santos Dumont estava na França, era a única possibilidade de fazer um desenvolvimento tecnológico desse porte. Mas ele foi formado no Brasil. Ele chegou na França, você vê, em 1897 ele está construindo e fazendo um motor. Em março ele cai. Mas essa questão do 14 bis não voar, então, é o seguinte, um empresário de Goiás, Alan Calaça, construiu 14 bis. Eu participei da construção. É o seguinte, eu peguei os dados históricos, os dados de época, a documentação de época precisa, mais precisa que a gente conseguia, e foi construído o 14 bis segundo os dados de época. Motorização foi outro motor, porque você não vai construir um motor de 1906, mas um motor de mesma potência, a mesmo tipo de hélice, tudo igual, mesmo tipo de dirigir. O piloto vai em pé, é o único avião da história que o piloto vai em pé, controlando com as mãos o leme da frente e com o ombro os alerões, inclinando o corpo. Essa configuração de leme da frente é extremamente intuitiva, no sentido que você está querendo levantar voo, você vai correndo, aí você quer levantar voo, você levanta o nariz do avião, o avião ganha sustentação e sobe. Ou seja, você produz uma força para cima com o leme e ele sobe. O avião moderno não faz isso, não. O avião, quando você pega um avião aquele do Santos Dumont, o avião vem correndo, quando chega a velocidade de rotação, o piloto puxa o manche, aperta para baixo a cauda, você faz uma força para baixo, a força para baixo inclina o avião e a asa ganha sustentação. Então não é uma coisa óbvia que para você levantar voo você tem que fazer força para baixo. Bom, agora tem uma coisa curiosa que eu não sei fazer. Socorro.
como é que eu faço isso funcionar? É porque a fotografia é fotografia, mas é que ela anda. Por que não anda? Não anda. Parou aí porque pararam de filmar. Mas parou aí porque a pista parava também. Voou 2 quilômetros e parou. Depois voou em Brasília, voou aqui no Campos Afonso, voou em vários lugares, o avião voa. Eu não digo que ele voa bem. Quando ele voa bem. Mas se tiver vento, ele não voa, porque a área lateral é enorme, isso aqui dá errado. Bom, então em 1907 ele cai com 14 bis. Então ele faz o número 15, que não dá certo, faz o número 16, que isso é um avião que tem asas embaixo, mas tem um balão para ficar mais leve, não dá certo. Faz o número 17, que tem um motor enorme, que não dá certo. Faz o número 18, que é essa lancha aqui, é um barco, é um hidroglicer, é um hidroplanador que ele experimenta no Sena. Não é o que ele queria. E em 1907 ainda, ele inventa o primeiro motor de cilindros opostos, e constrói o Demoiselle e voa. Em 1908 ele desenvolve, em 1909 ele está voando bem. É o primeiro ultraleve da história. Né? A gente nunca sabe o botão que vai apertar. Você tem que apertar. Tem que apertar, mas você aperta então. Então aqui está o Santos Dumont dentro do Demoiselle, em 1909. Aqui são os radiadores do avião. Aqui está o motor de cilindros opostos. O avião não tinha freio, isso é uma coisa interessante. Então as pessoas tinham que segurar o avião quando ligava o motor, para o avião não sair andando. Tá? Aí, quando dá a potência no motor, o avião está pronto para voar, larga o avião. Isso vai dar um problema na volta, porque o avião não para. Né? Então, isso é um filme fantástico que está aqui. O avião vai voar. Ele faz vários voos com o Demoiselle, vários voos. Ele publica os planos do Demoiselle para que todos pudessem copiar. O avião é produzido na França, tem mais de 50 aviões que foram produzidos, não exatamente igual, mas a Clément Bayard, uma firma, passa a construir o avião. Foi construído na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E é o primeiro avião da história que tem produção em quantidade. Tá? É um avião mínimo, um avião de bambu e seda, em que os controles são semelhantes. O piloto vai sentado, amarrado às asas. Então ele controla com a mão um leme, com a outra mão outro leme, não tem freio, inclinando o corpo, ele inclina a asa, ele vira. Né? Vou ver se eu estou. Não estou. Aqui é o avião chegando. Preste atenção, é o seguinte, esse é o mecânico dele. Tem sempre duas coisas, mulheres correndo e cachorro passando. Eu nunca entendi isso. Aqui está o mecânico dele esperando, mas o mecânico não sabe de onde vem o avião. Então ele está esperando as outras pessoas. Esse é o campo de provas, é o campo de pouso. Não existe campo de pouso, tem um gramado. Né? E aí o avião não sabe. O cinegrafista esperto, está aqui o avião está chegando. Agora o mecânico vai tomar posição e preste atenção que ele vai pousar e ele vai segurar as rodas com a mão. Agora o mecânico sabe para onde o avião vai. Aí ele está com os braços aqui, está vendo o braço aberto, segurando as rodas, para poder parar.
Bom, e aqui é uma fotografia de 1928, quando ele ganha a maior condecoração francesa. Na verdade, aqui é a comemoração de um outro feito de Farman em Voisin, mas ele está sendo homenageado em 1928 e etc. E tal. Como é que é feita a divulgação desse inventor cientista? Lembre, a ciência aeronáutica só vai começar a tomar pé um pouco mais adiante. A Primeira Guerra ainda é muito precário. Você já tem pessoas importantes trabalhando com isso. Eiffel, por exemplo, da Torre Eiffel, construiu um laboratório aeronáutico no pé da Torre Eiffel. Não existe mais. Tinham túneis de vento e tudo. A divulgação do Brasil acaba sintetizando, limitando tudo a ideia. É o pai da aviação. O pai da aviação diz muito pouco. Agora, tudo isso que vocês viram nessa coisa relâmpago, ele fez em 11 anos. Então, se olhar a produção e se olhar com um pouco de detalhe o número de inventos, são mais de 25 inventos em 11 anos. Inventos inventados, construídos, testados e caídos. Caídos nem sempre, mas era essa a coisa. Quer dizer, é uma pessoa de uma produção fantástica, e você reduz o pai da aviação que não diz nada. E fica brigando porque os Wrights dizem que foram primeiro. Entende? Então a gente fica com ressentimento. Olha, nós temos um cara tão bom, mas os americanos querem que seja outro. Não tem problema, eles podem querer que seja outro. Eu tive uma reunião lá no Smithsonian com o curador da exposição de aviões lá, e ele ouviu os argumentos, e eu discuti, e conversando. 1h30 depois, ele disse: não, você tem toda a razão, mas eu sou americano e defendo os americanos. Então, essa forma da gente ficar procurando essa comparação, se pegar aqueles nomes que eu coloquei ali, Serra Lattes, Joaquim Costa Ribeiro, tudo. Joaquim Costa Ribeiro, por exemplo, descobriu o efeito termoelétrico, e 10 anos depois, ou menos, um pouco, os americanos: não fomos nós que fizemos, que é um fenômeno importante, que é usado para microfones e tudo. Então, essa forma de divulgação que a gente está trabalhando, ela, primeiro, é tímida e sem fundamentos. Nós não conhecemos. Onde está o acervo Santos-Dumont, no caso Santos-Dumont? Onde está o acervo Joaquim Costa Ribeiro? Onde está o acervo Lattes, da Desperta? Onde está o Museu Portinari, em Brodowski? Brodowski não vale. Tá? Onde está? Como é que a gente não está conseguindo dar valor a isso? Por que pessoas do porte de um Jorge Amado não têm o prêmio Nobel? Por que pessoas como Drummond não têm, Guimarães Rosa não tem, Oswaldo Cruz não tem, Carlos Chagas não tem? Carlos Chagas é o pesquisador que conseguiu, é o único pesquisador do mundo que conseguiu identificar a doença e fazer todo o trajeto dela, só não conseguiu a cura. Tá? Todo esse processo ele fez. Cadê o prêmio Nobel? Cadê? Existem dados bastante concretos, e não sou eu, que o prêmio Nobel dessas pessoas nunca foi dado porque não houve um empenho brasileiro de dar. Um prêmio Nobel não é uma coisa que você está andando na rua e ganha um prêmio Nobel. O prêmio Nobel é uma pessoa que alguém indica você, para você ter que ter sua rede, e uma vez indicado, aquele país vai ficar muito orgulhoso e vai fazer força para que, se aquele país não se manifesta ativamente, olha só e tal, não tem prêmio Nobel. Né? Não tem prêmio Nobel. A Argentina tem prêmio Nobel, merecido prêmio Nobel. A Argentina tem o Papa, aí não vale. Né? Chegou lá. Mas a Argentina tem, Peru tem, Colômbia tem. Entende? Por que o Brasil não tem? Eu acho que o Brasil não tem, e isso é mais ou menos provável, não tem porque não houve um empenho real do país como país de valorizar. Você pega um cara, por exemplo, como Jorge Amado, né, que tem um trabalho fantástico, em que tem uma posição, tem Cacau, tem Capitães de Areia, livros assim, de uma vertente esquerda, e depois que ele vai, Gabriela Cravo Canela e tudo, aí uma esquerda tacanha brasileira vai dizer: não, esse cara mudou de posição. Quer ver um exemplo que não precisa ter política nisso? Se bem que hoje tudo tem. É o Vinícius Moraes. Um dos grandes poetas brasileiros começa a fazer música. Os poetas, colegas, vão dizer: e ele abandonou a poesia, está fazendo música. Fazendo musiquinha. Qual é a musiquinha que Vinícius fez letra? Tem, mas, entende? Agora, Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel, o Vinícius não tem mais. Entende? Então existe um problema nosso de entender, por isso é que eu tentei fazer aquela rapidíssima apresentação sobre o Brasil. Eu sei que nós não somos um país tupiniquim.
A nossa riqueza está em ser um país tupiniquim. Ou seja, tem índios aqui, tem culturas, tem 180 línguas indígenas sendo faladas, tem uma riqueza fantástica e que a gente não dá valor. Então, eu acho que eu falei no tempo que ele mandou. Tá? Aqui então essa fotografia e obrigado. E perguntas? Não muitas. Alô? Muito obrigado, professor Henrique. Nós temos tempo para algumas perguntas, se alguém quiser, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Alberto Lazzaroni, eu sou professor de Biologia da Rede Estadual de Educação. Quero parabenizar o professor pela palestra e também a SBPC, né, pela retomada aí dos eventos. Né? E, professor, eu gostaria de saber do senhor, eu tenho lá na escola, junto com outros professores, nós criamos um clube de ciências. E nesse ano, a gente iniciou em 2017 e nós já ficamos entre os finalistas do Prêmio Shell. Não conseguimos ficar entre os 3 primeiros, mas ficamos entre os 6 finalistas. Ou seja, um trabalho bem bacana. E junto com outras escolas a gente está articulando, já fizemos até um encontro dos clubes, mas a gente percebe que é uma coisa muito incipiente, né? A gente não tem essa cultura. Então eu gostaria de saber do senhor qual é a sua opinião sobre os clubes de ciência nas escolas, né? Qual seria a sua opinião? Obrigado. Bom, eu acho que qualquer atividade cultural nas escolas é fundamental. O que está faltando é a educação, é você ter pessoas... Eu não quero que todo mundo seja cientista, senão perco o emprego, mas não quero isso. Mas eu quero ver um país em que você tem um ambiente cultural em que você possa... Um clube de ciência em escola é uma coisa que a gente não sabe onde vai dar aquele aluno. Eu tive a experiência de um tempo no Museu de Astronomia e eu lembro que a gente fez uma exposição sobre deriva continental, sei lá. E aí chegou um garotinho de uns 8 anos, sabia tudo. E aí ficou dando aula para a gente, para mim, para os astrônomos e tal, como é que tinha a separação dos continentes. Cara, tu é muito pequeno para saber isso. Por essa curiosidade, tá? Eu tenho, como eu falei no início, eu tenho uma neta. Quando eu falo uma coisa, se ela se vira, isso não é justo. 5 anos, como é que sabe que... Entende? Esse nível de informação que a gente está passando, a gente não tem controle do que vai dar. Então, o clube de ciência é uma coisa que vai direcionar o interesse, não para que ele venha a ser necessariamente um cientista, mas para que ele tenha uma compreensão dessa ciência. Senão cai como Levi-Strauss. Levi-Strauss levantou. Como aqui no Brasil você tem um grande antropólogo, que é o Eduardo Viveiros de Castro, que trabalhou, Levi-Strauss considerava Eduardo um top, e ele é genial, falando sobre isso, entende? Você tem uma outra forma de visão de mundo, outra forma de abordagem do mundo, que não é a ciência. Agora, você tem que ter permeabilidade de entender essa ciência. Senão, como é que você vai explicar como é que funciona um celular? Uma coisa que era para ser telefone, até é telefone, mas que você fala aqui, tem imagem, transmite tudo. Essa tecnologia, eu brinco dizendo o seguinte, o Homo sapiens, ele teve um grande salto na sua história, quando ele passou a usar o polegar indicador. Você pega o polegar indicador e pode pegar as coisas. E agora o próximo salto é o polegar digitador. O polegar digitador é uma revolução que eu não cheguei lá. Eu aperto aqui, aparece 10 letras diferentes, menos a que eu quero. Então, o clube de ciência, essa coisa que você pega desde o pitoco, desde o garotinho ali, e que está mostrando um interesse, a grandeza que tem, que a ciência é uma coisa fantástica, né, isso? Eu acho fundamental. Eu acho que uma dificuldade que a gente tem, e não só do Brasil, mas tem, é usar esses pequenos exemplos e integrar numa rede mais ampla. A cidade do Rio de Janeiro é meio ingrata, São Paulo também,
que é a cidade que o trânsito é complicado, que a gente está vivendo um período que não é bom a gente pensar, mas eu acho que isso é uma iniciativa fundamental. E tem retorno. Tá? Eu tenho, às vezes, umas surpresas interessantes. Encontro uma pessoa que não sei quantos anos eu conheci, e eu esqueci dela, que está presente aqui, mas, entende? Aí você diz, poxa, legal, eu de alguma maneira fiz alguma coisa. Eu não sei se ela acha isso, não, já se arrepende, mas de alguma maneira fiz alguma coisa, entende? E o Clube de Ciência dá um retorno muito bom. Vou além, 70 anos da SBPC, por exemplo, a inserção de clubes de ciência numa reunião do SBPC é excelente, porque aí a criançada vai ter contato com uma outra linguagem, com uma outra coisa que ele não conhecia, não tem acesso. Eu tenho muito medo dessa realidade virtual, eu tenho medo. Eu volto ao exemplo, estou falando muito de neto, porque estão lá em casa, muito medo que a minha neta chega no aquário e é 3D, né? Não vai ao jardim zoológico porque é horrível você ter um leão preso. Mas se ela não vê o leão, se ela não olha o tubarão, se ela não olha isso, ela não sabe o que é um leão. O leão é um bicho grande, não cheira bem, etc. e tal. Entende? E o Clube de Ciência tem que estar inserido a esse conhecimento. Né? Entender o que a pesquisa faz, qual o procedimento e tudo. Eu acho ótimo. Parabéns. Oi. Estou bastante contente de estar participando. Sou professora do município de Rio, eu dou aula de ciências no estado falido, querido, né? Eu sou usada lá para dar aula de química, física, biologia e ciências, né? Me aproveitam a minha formação, né, de ciências físicas e biológicas. E assim, eu venho acompanhando há um tempo em relação à ciência, mas na questão política, que eu não estou inserida em nenhum mestrado, doutorado, etc. Eu só estou mesmo dando aula, estou tentando voltar. Mas pelo que eu vi ali pelos dados e pelo que a gente pelo que eu venho pesquisando e vendo na mídia, na política brasileira, que houve uma melhora significativa do crescimento das universidades com Lula, né? Não estou querendo fazer merchandising para Lula, não, pelo amor de Deus, nem PT. Mas é fato. Tanto que o gráfico mostrou isso. Eu tirei até uma foto ali, pronto. Se eu for falar, tem um dado. Mas aí vem a contraposição. Nós estamos numa queda de investimento científico para a ciência. E aí a minha dúvida com essa elevação, né, de números, de pesquisa, de tudo dentro das universidades, e as pesquisas melhoraram. E com essa queda, como é que fica a competência nisso aí? Até que ponto o dinheiro, o investimento do governo influencia a produção científica de fato? Como é que a política vai nortear o trabalho do cientista? E essa competência, ela vai sofrer até que ponto, né? E quais são os recursos que os pesquisadores estão tendo hoje para burlar, dar umas guinadas, né, nesse problema que é uma crise longa e que não há de ter uma experiência tão recente, né, para ser solucionada. Então, uma questão assim, que me vem na cabeça: como é que é a produção científica mediante o investimento político? Ela depende totalmente, não só no Brasil, mas totalmente o recurso do Estado, a financiamento da pesquisa é fundamental. É fundamental para a formação de quadros, né? Nos institutos de pesquisa e universidades
pegar federais e estaduais, você tem que estar renovando o quadro sempre. Você pega um estudante de doutorado, um pós-doutor, ele vai levar mais de 5, 10 anos para atingir um nível que possa estar dialogando com você com certa naturalidade. Ele está se formando, ele está sendo formado, ele está se adequando a uma nova linguagem, a um procedimento, a uma prática, e vai saber coordenar. Por exemplo, eu mostrei esses trabalhos com 1000 autores, mas cada um daqueles autores é um gerente. Ele sabe gerenciar a sua pesquisa, ele sabe como distribuir, ele sabe receber os alunos, ele sabe dirigir os alunos. Então, não é uma pessoa que você forme de um dia para outro. Né? E o Estado, no Brasil, o CNPq, o FINEP, o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem que dar os recursos para você olhar um futuro breve. Onde é que tem os buracos aqui? Por exemplo, no governo Sarney e Fernando Henrique, não houve contratações. Tá? Então, você dá uma meia trava ali, você não tem mais gente para receber, você vai ficando velho. Hoje a ciência, como você viu, o número de produção é muito grande, nenhum pesquisador consegue seguir tudo, é impossível. Tá? Então, ou você coloca quadros novos e forma mais gente, ou você perde um ponto, perde o caminho. E repor esse caminho demora muito tempo. Quer dizer, se hoje, por exemplo, em 2018, lá no caso do CBPF, fossem abertas vagas, o número que quisesse, primeiro a gente não teria os candidatos para preencher as vagas. Segundo, o candidato que entrasse, ele teria que levar uns tantos anos para começar a trabalhar naquelas áreas que você pretende. Então você já atrasou aí. Tá? Você não tem continuidade. O não ter continuidade é como a vida da gente. Né? Quando você tem um piripá qualquer e passa uma semana no hospital, quando você volta, você leva 2 semanas para voltar à vida normal. Entende? É a mesma coisa. Tá? Então é fundamental. O que a gente está vivendo aqui no Estado, por exemplo, é uma catástrofe. Não, em todo o país, mas no Estado é uma coisa absurda. Não, a UERJ. Quais são os outros meios que vocês têm conseguido investimentos? Ou materiais, ou... Tem laboratórios que estão parando. Tem empresas particulares que estão interessadas? Tem algumas coisas, alguns trabalhos são feitos com a Petrobras, por exemplo. É possível fazer isso. Agora, esses trabalhos estão mais voltados à aplicação em determinados procedimentos. Essa adequação da pesquisa à finalidade da Petrobras é importante, mas não sustenta. Tá? Porque você passa a sair do campo do pensamento, volta à ideia da Hannah Arendt. Você passa a ser um prestador de serviço, você passa a prestar um serviço pelo interesse do outro. Mas quem faz a ciência, eu lembro a frase da Hannah Arendt, entre os encanadores, as pessoas que sabem fazer aquilo e as pessoas que estão pensando. E no caso do Brasil, por exemplo, você tem tantas coisas que você poderia estar pensando. Nessas produções, elas são ingratas, esses gráficos são muito ingratos, porque toda a produção voltada à questão ambiental não tanto, as ciências sociais, por exemplo, não aparece como produção, porque você estudar a sociedade brasileira, sei lá, o bairro aqui, ou o que for, não tem interesse em ser publicado ou não é publicado numa revista que gere impacto. E é fundamental a gente entender. É fundamental a gente entender. Quando a gente está fazendo a pesquisa, na área que for, você tem que conhecer um tanto da história, um tanto da filosofia, para você poder entender o que você está fazendo. Ou então você resolve a equação muito bem. É como um aluno de escola que você dá uma equação de 3º grau, o cara, essa está difícil. Entende? Então, esse investimento do Estado, ele é fundamental para pensar o que virá. Tá? Não, a perspectiva não é boa, não quer dizer que vai ser assim sempre, não pode ser assim sempre. Vai como está produzindo um atraso, um desfazamento. A gente tem que estar pensando isso muito mais ativamente. Mais uma pergunta. Do IPP. Eu acho que trabalho com divulgação científica também há bastante tempo, mais do que tem a questão do investimento, claro, mas no governo atual eu percebo que
governo federal, né? Falta mesmo um direcionamento da política na área de ciência e tecnologia, né? Não tem. Não tem. Estamos completamente sem esse direcionamento. Não há nem política, né? Não, é Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. É uma coisa estranha. O ministro Kassab tem... Não, é a falta de um direcionamento político, de ser explícito o interesse nisso. É muito difícil. Não vai ser permanente, mas vai ser duradouro por um tempo. Mais um, e deu? Agora chegou a hora. Não, só para agradecer o Henrique e a vocês aqui a presença. E nessa questão aí da ciência que está sendo comentado, né? A gente tem feito, vocês eventualmente acompanharam ano passado, uma série de atividades, a SBPC, Academia Brasileira de Ciência, a Sociedade Brasileira de Física, de Química, etc. E nós estamos continuando esse ano, já temos uma reunião programada agora em março com todas as sociedades científicas, para a gente discutir o que fazer e continuar nessa briga. Agora, é fundamental a participação de todo mundo, porque as coisas não mudam porque a gente gosta virtualmente, né? É muito bom, a gente está todo o tempo no Facebook, né? Não sei o quê, fazendo coisa, mas é fundamental a gente participar mais, organizar nos locais de trabalho, porque o quadro, né, que foi colocado para esse ano, para vocês terem ideia, o dinheiro que o Brasil, o recurso tem hoje para investimento em ciência e tecnologia desse ano é 1/3 do que tinha 7 anos atrás. 1/3, com aquele crescimento, etc. Então, é demolidor. E quando você compara com outros países, saiu recentemente uma matéria da Nature, aí, esses dados são conhecidos, né? Não só Coreia, mas França, Alemanha, etc. A Alemanha está fazendo uma grande reformulação e está apostando drasticamente na universidade pública, inclusive todo o ensino público da Alemanha, da Universidade Federal, agora, da Universidade dele, é gratuito. E a gente aqui está andando para trás. Então, quer dizer, esse processo que criou muitas universidades, instituições de pesquisa, estudos tecnológicos pelo país, que foi uma coisa importante, com erros, com dificuldades, etc., etc., mas agora a gente está vivendo um momento muito difícil. Então, é fundamental que a gente se organize mais, discuta nas nossas instituições, né, nas nossas entidades científicas, na SBPC e em outras, e, eventualmente, até critique as entidades por não estar fazendo o trabalho que deviam fazer. Mas é fundamental que vocês participem. Obrigado. Dando seguida, é incompreensível você ter um laboratório, um computador do LNCC, do Laboratório de Computação Científica, que não pode se ligar por falta de pagar a conta de luz. Tivemos essa crise. Não é possível você pensar que a Rede Rio, que tem um hub lá no CBPF, entre em falência porque não teve dinheiro, não foi o CBPF, mas não importa. Não tinha dinheiro para a manutenção do ar-condicionado. A temperatura chegou a 50 graus e o sistema todo desligou. E aí o Instituto Nacional do Câncer, a Fiocruz, o CBPF, o INPA, essas instituições ficaram sem internet durante um tempo. É impossível pensar que você faz um investimento de mais de 5 milhões de dólares aos anos atrás para você montar um microscópio eletrônico do CBPF, que eu conheço mais, no CBPF, muito bom, né, que fique parado durante meses porque não teve luz e o vácuo perdeu. É impossível isso acontecer. Então não faça investimento. Eu pego o exemplo do metrô da linha 4. Então não faça buraco. Para fazer o buraco para depois encher de água, é completamente surreal isso. Tá? E isso é mais ou menos uma constante. Entende? Você investe, não faz sentido você investir o dinheiro que você está fazendo na ciência, tem momentos em que muito investimento foi feito, tem saltos assim significativos, no governo Lula, por exemplo, a gente viu diferença significativa nisso, e depois, no momento seguinte, não tem mais possibilidade de manter. Então, você jogou o dinheiro fora, tá? Jogou o recurso fora. Você não tem mais como assimilar um pesquisador. Você forma, isso é comum, você forma o pesquisador, custa caro formar um pesquisador, para quando chegar do fim do caminho, o pesquisador não tem para onde ir. Ele vai fazer outra coisa. Então, ele vai ser um mau profissional na outra coisa. Ele não é outra coisa, ele é um pesquisador que foi formado para aquilo e vai para a parte de administração e tudo. Claro, ele desenvolveu um raciocínio analítico e tudo, é esperto, pode se dar bem, mas não tem sentido. Entende? Você formar um médico para ele não clinicar, né, para ser corretor. Sem fazer pouco dos corretores.
Não, mas não tem sentido. Acho que a gente tem tempo para mais uma perguntinha, se alguém quiser. Não, eu posso então. Fala lá. Eu vou contar uma rápida história sobre o Santos Dumont. Eu não sei se o senhor já visitou. Uma vez eu fui num museu em Kitty Devils Hill, na Carolina do Norte, onde os irmãos Wright voaram pela primeira vez. Tem um museu dos irmãos Wright. E eles têm uma parede enorme com fotos de pessoas que contribuíram para a aviação, para o desenvolvimento do avião, para a criação do avião. E eu fiquei procurando a foto do Santos Dumont lá. Tá lá no canto, assim, à esquerda, uma foto pequenininha, está escrito: primeiro homem a voar na Europa. Esse é o título dele. Eu acho que o senhor precisa visitar esse museu para dar uma lição lá para esse pessoal. Então, voltando só para a gente terminar, o negócio de Santos Dumont, isso é curioso. Todos vocês já viram a fotografia do avião dos Wrights voando em Kitty Hawk. É fake. Não é. Aquela fotografia que foi tirada, que é publicada, que tem o Will correndo ao lado do avião, o avião saindo do trilho, o avião caiu imediatamente depois. O avião de 17 de dezembro de 1903, que faz o voo longo, foi feita uma fotografia, você vê o avião de cima, ou seja, o avião desceu uma pequena elevação, mas desceu. Aí você pega o diário do Orville Wright, no dia 17 de dezembro ele escreve, diz assim, às 4 horas da tarde, não me lembro a hora exatamente, com um vento de, 37 km por hora, um vento constante de 37 km por hora, ascendente. É nessa condição que o avião voou, tá? Nessa condição, o avião não pôde fazer o quarto voo, porque o vento carregou o avião sem piloto. Simplesmente carregou, tá? Todas as fotografias e filmes, tirando aquela que é tida como de 1903, todos os filmes que vocês conhecem não são de 1903, foram só divulgados em 1908. Se você faz um trabalho científico, aliás, eu tenho vários, mas nunca falei para ninguém, tá? Nunca, mas olha, o bóson de Higgs eu já tinha pensado há muito tempo. As ondas gravitacionais, isso daí lá em casa tem muitas ondas gravitacionais. Não conta, o conhecimento científico tem que ser socializado para ser conhecimento. Um grande poeta, se não divulga sua poesia, é desconhecido. Não vale dizer, não, eu escrevi Rei Lear hoje. Não, hoje não, no século XVI. Não vale. Então, essa forma de você gerar uma informação baseada no poder que tem da comunicação que é feita, ela é perigosíssima. Tudo que a gente conhece dos Wrights, escrito por eles, só foi divulgado em 1908. Eles disseram, nunca divulgamos nada antes, porque não queríamos abrir. Tá? Dode, você não sabe as datas com tanta certeza. Então, mesmo que ele seja extremamente honesto, a aviação começa em 1906, em 1907, Voisin, Farman, Pioterri, todos estavam voando. Em 1906, Santos Dumont voa, ele ensina como é que deve voar. 1907, quem é que ganhou o primeiro prêmio científico américo dos Estados Unidos? Quem? Curtis, não foram os Wrights. Tá? Como é que pode? Eles não voavam desde 1903, 1904, 1905, quando é criada a Federação Internacional de Aeronáutica em 1905. Os Wrights fizeram o quê? Competiram? Não, pararam de voar. Não apresentamos mais nada, não queremos. Entende? Porque o avião dele não decolava. Entende? Então, isso é que tem que ser aprofundado para que a gente entenda. O Brecht fala na peça Calideu que triste do país que precisa de heróis. Eu concordo. Agora, é triste do país que não tem heróis. São duas coisas. E o Santos Dumont é um dos exemplos, eu peguei hoje, não só porque eu conheço tanto, mas porque todo mundo conhece e você pergunta, quem é Santos Dumont? Inventou o avião. Não, Santos Dumont tem todo o processo de invenção, desenvolvimento, disponibilização, socialização, popularização. E isso é unânime. Ele é que permite o surgimento da aviação. E ao voar em 1901 com o dirigível, ele inaugura a era da navegação aérea. Só a partir de 1901 o homem pôde navegar no ar. Então é um Vasco da Gama do século XX. Enganei muito. Bom, então concluímos. Muito obrigado novamente, professor Henrique Lins de Barros. Agradecemos ao Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, ao professor Carlos Weiner, a
Karina Nunes, que é responsável pela organização de eventos, por nos receber. E está aqui novamente a nossa agenda para os próximos meses. Então, uma vez por mês, nós teremos esse encontro. Quem sabe nos próximos meses a gente traz algumas novidades, talvez uma social assim depois da palestra, né? A gente está trabalhando nisso também. E lembre-se de visitar o site da SBPC para saber um pouco mais sobre as atividades da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Muito obrigado a todos pela presença.